Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio e o pão nosso de cada dia. O nosso momento devocional, uma porção diária da Palavra de Deus para as nossas vidas, um pequeno momento de oração também. Um quadro do seu canal, A Palavra Responde. Continuamos com a nossa leitura bíblica, a base das nossas reflexões. Estamos lendo agora o livro de Levítico. Já lemos até o capítulo 7. Hoje a leitura se deu nos capítulos 8 ao 10. E baseado nesses capítulos, eu separei esse tema para a nossa meditação. Não vos embriagueis com vinho. Interessante, né? Porque esse versículo remete para o Novo Testamento. Mas nós vamos falar dele em cima do livro de Levítico. O versículo que eu tirei desse contexto, ou versículos, né? Levítico 10, do 8 ao 11. E ali diz: Depois o Senhor disse a Arão: Você e seus filhos não devem beber vinho, nem outra bebida fermentada, antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Então, uma ordem muito direta e clara aos filhos de Arão. A consagração dos sacerdotes, ela domina, né, o cenário desses capítulos, né, 8 ao 10, lidos no dia de hoje. E dentro desse processo de consagração, que foi enorme, temos dois pontos. Um ponto alto. E o que é o ponto alto aqui? Quando eles fazem o primeiro holocausto, o primeiro sacrifício, desce fogo do céu e consome aquele sacrifício. E isso que demonstra a aceitação do Senhor por tudo que foi realizado, demonstra a aprovação do nosso Deus. Deus, ele derrama a sua glória, ele manifesta a sua glória, como nós vimos já um pouco antes de acontecer no tabernáculo, ele recebe os nossos sacrifícios, e quando isso acontece, ele está dizendo, ok, a sua obra foi feita de uma maneira adequada, foi feita do jeito que eu pedi. Mas tem um ponto baixo, e o ponto baixo fica por conta de Nadab e Abiú. Eles desobedeceram a ordem divina. Eles levaram fogo estranho para dentro do lugar santo. E o que era o fogo estranho? Como mencionei na meditação anterior, o altar do incenso ele só podia ser aceso com fogo tirado do altar do holocausto. Era uma norma ali dentro do tabernáculo. E eles fizeram isso quebrando esta regra, este mandamento de Deus. Saiu fogo da presença de Deus e fala que matou aos dois. O ponto baixo aqui nesse momento. Dentre todas as ordenanças que nós vemos, feitas a Arão e aos seus filhos, Deus fala que eles deveriam ser um exemplo para o povo. Fazer a diferença, a separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Eles iam ensinar isso para o povo de Israel. E para que eles pudessem fazer isso de uma maneira correta, então uma proibição é feita. Não ingiram bebidas alcoólicas ou vinho antes de entrar no exercício do seu ministério. Quando vocês estiverem dentro do tabernáculo, fazendo as suas atividades, vocês têm que estar inteiramente sóbrios, sabendo o que vocês estão fazendo, e nada perturbando o entendimento de vocês. Essa tarefa precisava ser realizada com sobriedade. O vinho, queridos, e a bebida forte, quando ingeridos pelo indivíduo, ele tem efeitos indesejados e, em alguns casos, desejados, na realidade. E quais são esses efeitos? Ele transtorna a mente da pessoa. Ele transtorna pensamentos, ele transtorna ações e ele transtorna palavras. Então, o que Deus estava falando para Arão e para os seus filhos era que, no exercício do seu ministério, da tenda ali do tabernáculo, eles tinham que proteger a sua mente. A mente tinha que estar sóbria, tranquila, sabendo o que estavam fazendo.
Só assim eles conseguiriam ter uma vida exemplar, fazer o que Deus pediu, né? Separar o santo e o profano, o puro e o imundo, e assim por diante. Isso garantiria a eles a autoridade. Eles falariam, eles ensinariam o povo com autoridade, baseado naquilo que eles estavam vivendo em relação a Deus. E quando nós trazemos essa instrução para nós hoje, em quem nós pensamos? Eu me lembrei do apóstolo Paulo. Olha o que ele fala aos Efésios. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Portanto, queridos, quando nós nos enchemos do Espírito Santo, nós trocamos o elemento de influência sobre as nossas vidas. É o Espírito Santo que vai influenciar nossos pensamentos, nossas ações, nossas palavras, enfim, tudo o que nós fazemos. Nós temos que nos lembrar, como falei em reflexões anteriores, principalmente no livro de Êxodo, que agora nós somos o reino sacerdotal. A igreja é o reino sacerdotal. Cada um de nós hoje é um representante do Senhor aqui. E nós temos a tarefa de ensinar o povo de Deus e evangelizar aqueles que não conhecem a Deus. E como faremos isso com propriedade? Com uma vida exemplar, cheios do Espírito Santo de Deus. E quando Deus fala de vinho aqui, bebidas fortes, é óbvio que não é só isso que nos transtorna. Porque muitos nem bebem, né, vinho, qualquer outro tipo de bebida, e no entanto estão agindo totalmente fora do Evangelho. Então o vinho aqui, as bebidas, são apenas uma metáfora de elementos estranhos à fé. Nós temos que fugir desses elementos, fugir de qualquer coisa que transtorne a nossa mente e com isso prejudica o nosso caminhar com Deus, a maneira como falamos das coisas de Deus e assim por diante. Vimos que a presença de Deus é vida. Vida, quando Deus se manifesta com aceitação, aprovação, né? Alegrando o coração do povo que estava ali na expectativa de saber, Deus aceitou ou não o que nós fizemos. E Deus fala, sim, eu aceitei. Então a presença de Deus ela é vida, ela é alegria, né? Ela é celebração. Mas a presença de Deus também é santa. E por conta de não ser respeitada devidamente, Nadab e Abiú pereceram. É óbvio que hoje não vai descer fogo do céu matando os pecadores, né? Não é isso que vai ocorrer em nossos dias, mas cada vez que nós desprezamos a santidade de Deus, admitimos em nossas vidas elementos estranhos à nossa fé, aquilo que Deus quer que nós façamos, nós vamos morrendo espiritualmente. Eu te garanto que a morte espiritual experimentada hoje ela é muito pior do que a morte física experimentada por Nadab e Abiú. Muito pior que isso, em alguns instantes. Termino com a exortação de Pedro, olhando para tudo isso que nós demos aqui, sobre os sacerdotes, Paulo falando sobre aos Efésios, eu termino com essas palavras de Pedro. Olha o que ele diz. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Um conselho prático para nós fecharmos essa meditação no dia de hoje. E agora, momento de oração. Pedro acabou de nos exortar. Sobriedade, sermos criteriosos e nos dedicarmos à oração. Então, um tempinho agora para falarmos com o Pai. Você e eu na presença de Deus. Vamos falar com o Pai. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te bendizemos, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado pela tua proteção, pela tua provisão, Pai eterno. Querido Deus, obrigado porque o Senhor tem estendido as suas mãos sobre as nossas vidas, nossas casas e as nossas famílias. E, Senhor, a nossa oração deste dia é que o Senhor nos guarde. Nos guarde de nos enchermos com coisas estranhas à nossa vida espiritual, à nossa fé, e que nos afastem de Ti. E Deus, que nos desautorize naquilo que nós falamos para as pessoas. Pedimos, Deus, na contrapartida, que sejamos cheios do Teu Santo Espírito. Que a nossa vida, de maneira global, seja dirigida pelo Teu Santo Espírito. Somos templos do Senhor, Pai.
E às vezes nos esquecemos disso, não desfrutamos desse privilégio tão grandioso. Pai, nós poderíamos andar o tempo todo em comunhão contigo, o tempo todo tendo a tua assistência, mas simplesmente nos esquecemos em alguns instantes. Nos ajuda, Senhor, a nos encher cada vez mais. Na realidade, Ele já está em nós, então nos ajuda a compreender isso, nos ajuda a viver isso em cada instante. Guarda-nos, ó Deus, eu te peço. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a casa dos teus filhos hoje. Pedir que a tua bênção alcance cada lar. Alcance, Senhor, segundo a necessidade de cada um. Seja ela física, emocional ou espiritual, ó Deus. Pai querido, oro também, abençoando, Deus, uma porta de trabalho para aqueles que estão desempregados. Oh Deus, ontem o Senhor fez uma bênção aqui na nossa família, a Sara, nossa filha, conseguiu trocar de trabalho por uma coisa muito mais tranquila para ela, mais próxima de casa, com melhores ganhos, meu Deus. Nós bendizemos a Ti por isso e que essa bênção também recaia sobre os Teus filhos, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu peço. Guarda, Deus, cada família. Abençoa o ministério dos Teus filhos, Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor se manifeste poderosamente por meio de cada um. Curas, ó Deus, libertação, Senhor, transformação do interior. Que o Senhor use os teus filhos. E, Pai, que nós tenhamos uma palavra com autoridade, baseada numa vida íntegra perante a tua face. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e eu te agradeço. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Insisto nisso. E não deixe de ver os nossos recados, não deixe de curtir e compartilhar o nosso trabalho. Abençoando a sua vida, então manda aí para os 4 cantos da terra e assim você vai estar investindo em nós, tá bom? E nos recadinhos você vê outras ações que podem também nos abençoar e edificar a sua vida. Tchau, tchau.